Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tranquilo. Elivaldo, vejo aqui inclusive no cidadeverde.com e aí há também muitas especulações, inclusive Verdade. de que o deputado federal do Piauí, Marcelo Castro, pode ser um dos indicados do PMDB para ocupar o Ministério da Saúde. O ministro Arthur Queoro ontem já até reuniu a equipe, meio que se despedindo, disse que se sentiu rifado pelo governo federal, já que agora pelo menos um dos ministérios, aliás, são 4 ministérios que estão sendo negociados aí para o PMDB, 2 deles, inclusive, para as indicações feitas pela Câmara dos Deputados. E aí entraria o deputado Marcelo Castro. A gente vê aí 3 deputados, o deputado Marcelo, nós temos também aqui no meio o deputado da Paraíba, Manuel Júnior. Saraiva Felipe. E Saraiva Felipe, que é deputado Minas. do PMDB de Minas Gerais. Quem leva essa, Elivaldo? Nádia, o favorito é o deputado da Paraíba, Manuel Júnior. É da turma do Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. E como você disse bem, é uma vaga destinada ao PMDB da Câmara Federal. Marcelo Castro já foi da turma do Eduardo Cunha, não é mais, por conta daquele episódio envolvendo o relatório da reforma política no mês de final de maio e início de junho. O certo é que nessa reforma ministerial, que deve ser concretizada hoje, há uma previsão de ser concretizada hoje, o PMDB amplia o espaço em termos de peso na estrutura administrativa do governo federal, ganhando assim o Ministério da Saúde. A indicação deve ser confirmada por toda esta quinta-feira. Aí o PMDB mantém os 2 ministérios que já ocupava, no caso Agricultura com Cátia Abreu, Indústria, Minas e Energia, também o Ministério do PMDB. E, além disso, o Ministério da Pesca, que é o de Barbalho, esse ministério deve ser extinto, mas os ministérios da Aviação Civil e também de Portos, os 2 comandados pelo PMDB, deve acontecer uma fusão para a criação de um novo ministério denominado de Infraestrutura, que também caberá à Câmara Federal, ou seja, a bancada do PMDB da Câmara Federal, com 2 ministérios. O Ministério do Vice-Presidente Michel Temer também deverá ser mantido, é o do Turismo, que também é uma indicação do Ministério sob a influência direta do vice-presidente Michel Temer. Com isso, o PMDB passaria a contar com 5 ministérios nessa nova composição ministerial da presidente Dilma Rousseff, que está hoje com dificuldades para compor o governo, Nádia, porque quando mexe com um, desagrada outro. É o caso, por exemplo, do PP, é que o Renan Calheiros, o presidente do Senado, está de olho no Ministério da Integração Nacional. Ou seja, o PMDB está com muita sede para garantir a governabilidade. E a presidente Dilma não é muito aí chegada a essa articulação. Tanto é que o ex-Lula já está hospedado no Palácio da Alvorada, ajudando a presidente Dilma exatamente nessa composição. Por exemplo, nos movimentos sociais que envolvem os ministérios da Igualdade Racial, Mulheres e Direitos Humanos, esses ministérios deverão formar um só, chamado Ministério da Cidadania. Mas a presidente precisa conversar com esses segmentos da sociedade que perderão espaços no governo federal para que eles compreendam melhor. É o conselho do ex-presidente Lula, porque a presidente Dilma mesmo tem dificuldade extrema para estabelecer diálogo e conduzir o seu governo politicamente. Bom, diante até dessa possibilidade, dessa conversa acontecer com esses movimentos, mesmo assim existe a expectativa de que ainda hoje seja divulgado esse corte que deve ser feito de 10 ministérios do governo federal, são 39 atualmente. Agora, voltando para o Piauí, ontem nós falamos aqui, o Elivaldo comentava a ida do secretário de Fazenda à Assembleia Legislativa para conversar com os deputados estaduais, explicar a situação financeira, mostrar que o Estado está no limite mais prudencial com a lei de responsabilidade fiscal por causa do percentual já para o pagamento dos servidores públicos estaduais. E o secretário Elivaldo acabou dizendo que o governo do Estado não pretende fazer cortes em secretarias. E justificou o motivo. Aliás, o governo está no limite da lei de responsabilidade fiscal, quase chegando aí ao limite prudencial. Por isso, descartou, por exemplo, a convocação de concursados, mesmo em áreas essenciais, como segurança e saúde. Essa é uma reivindicação, inclusive, da oposição. E sobre a redução do tamanho do Estado, o secretário justificou a tese do Palácio de Karnak de não reduzir a quantidade de secretarias do primeiro escalão do governo estadual. A redução de secretarias, de cargos comissionados, como eu já disse, ela é pouco relevante. No caso do governo federal, está se propondo isso, porque a situação de lá é muito pior do que a situação do Piauí, isso eu posso dizer de forma tranquila. Mas mesmo lá a economia é muito insignificante comparada com outros. Então eu acho relevante abrir-se a discussão, porém não acredito que seja necessário ou seja relevante para fazer frente. Há outros
pontos nas despesas que podem gerar muito mais impacto, muito mais economia. O recadastramento dos servidores é um exemplo, o custeio geral das secretarias, observando, como todo mundo viu, teve um crescimento real negativo. Muito bem, Alivaldo. Essa é a expectativa aí. Exatamente. O secretário avalia que, botando na ponta do lápis, a redução de secretarias não iria resultar numa economia substancial que justificasse a perda da atuação do Estado de forma mais direta em áreas que o governo considera importante. Então, mantém a estrutura atual, só que corta despesas do custeio dessas pastas, também há uma contenção quanto à melhoria salarial no serviço público, convocação de concursados e um freio também nos investimentos por falta de recursos por essa limitação. Há, inclusive, Nádia, a possibilidade da permanência do pagamento do servidor esticar até o 10º dia útil do mês seguinte. E essa realidade deverá permanecer por todo o ano de 2016. Encurtar até o 5º dia só deve ficar mesmo para o ano de 2017, frente a essas dificuldades financeiras que o Estado atravessa. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Nádia, ontem a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça condenou a detenção, a prisão, o prefeito de São Raimundo Nonato, Avelar Ferreira, do PSD. O motivo da punição, num processo que teve o desembargador Joaquim Santana como relator, foi fraude cometida pelo gestor de São Raimundo Nonato em licitações lá no município. Além da pena de detenção, o prefeito também sofreu punições de inelegibilidade por 8 anos. Agora, o prefeito não se manifestou ainda publicamente sobre essa decisão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Mas é claro que essa decisão cabe recurso, mas mesmo assim é um desgaste considerável. Avelar Ferreira é irmão do deputado estadual Edson Ferreira, também do PSD. Muito obrigada, Alivaldo. Até logo mais, ao meio-dia, no Jornal do Piauí. Com mais informações da política, com o Amadeu e a Indira. E a gente se encontra lá.